Os Irmãos Assassinos, volume 15. Somente 15 dos inimigos de César conseguiram fugir. Estando longe da sua presença, nos reunimos dentro de uma caverna discutindo nossos futuros planos. Com frequência mudávamos de esconderijo. Foi assim por dias. Sentimos muito cansaço. Pela primeira vez alguém teve coragem para dizer: esqueçamos nossa antiga história. Temos uma oportunidade de ouro para recomeçar agora. Aquelas palavras mexeram com todos. Por um lado, tinha sentido. Por outro, não poderíamos abandonar nossas famílias desconhecendo seu futuro. 2 grupos foram formados. O primeiro de 12 decidiu seguir seu próprio caminho. Eu, Len, e meu servo insistimos com todos, porém se mantiveram firmes em tamanha decisão. Assim sobrou apenas nos despedirmos. Demos início à viagem. Após alguns dias, Len decidiu retornar para convencer os outros a mudarem seus planos. Concordamos. Foram necessários meses de caminhada para alcançarmos nosso objetivo. Um vislumbre da imponente base de César revelou não se tratar apenas de mais uma. Parecia na realidade uma pequena metrópole muito bem desenvolvida para nosso tempo. Cercada, é claro, com grandes muros em toda a sua extensão. Nós a chamamos de a última cidade habitada na Terra. Seu formato quadrado, além dos soldados acima dos muros 24 horas por dia, tornaram quase impossível observá-las de perto. Meu assistente propôs uma excelente sugestão, ao qual acatei. Todos os dias patrulhas eram enviadas. Num desses dias capturamos 2 sem notarem absolutamente nada. Deixamos ambos inconscientes. Após isso, vestimos seus trajes. Ao aproximarmos daquela fortaleza moderna, nossos corações batiam mais forte. Somente acalmamos quando os soldados permitiram nossa entrada sem suspeitas. Do lado de dentro era visível seus avanços e organização. Com o objetivo em mente, tentamos por certo tempo encontrar minha companheira. Sem sucesso. Os soldados capturados por nós se livraram das algemas e retornaram à cidade. Enquanto lia com atenção cada nome dos residentes, como num piscar de olhos surgiram nossos inimigos e nos renderam, levando eu para um lado e meu servo leal para o outro. Nunca mais o veria. Fui conduzido até César. Com toda sua arrogância e frieza me interrogou quanto ao tamanho do exército que trouxera ou estava trazendo. Por um momento neguei. Em seguida voltei afirmando o mesmo. Com seu olhar entrelaçado com os meus, ordenou aos soldados me prenderem numa posição desconfortável, sendo deixado dessa forma até a morte. Por dias me mantiveram nessa condição. Perdi muito peso. Os ossos do meu corpo se tornavam cada vez mais palpáveis. Felizmente, um soldado ao qual me alimentava regularmente muito mais do que era recomendado se revelou. Era Len. Ele havia se infiltrado com mais 5 outros. Me deixou feliz saber ter descoberto no meio dos milhares onde provavelmente se encontrava minha parceira. Também contou como pretendia tirar a mim daquela situação. Resgatar as pessoas importantes para nós. Por fim, a última etapa seria derrotar César. Len me deixou cheio de expectativas. A partir de então, aguardei esse dia com expectativas atrelada em paciência. Enquanto não chegava a hora, minha vida se tornou horrível naquela prisão. Ao se lembrar de Jota, compreendi na pele a dor que havia infligido. Com paciência aguardei esses acontecimentos. Aqueles 6 conseguiram com planos astuciosos infundir medo, desespero e caos pela cidade. Os soldados dessa vez se recusaram a obedecer às ordens de César, fazendo com que o controle sobre os mesmos fosse abalado. Todos corriam de um lado para o outro, achando estarem sem saída. A morte virá a todos, exclamavam. César enfureceu, frustrado ao ter seus planos revelados a todos os ouvidos. Como sinal de descontentamento, a população guerreou contra os soldados. A guerra acontecia dessa vez no lado de dentro e não de fora. Len e os seus homens me libertaram. Nosso povo estava reunido. Mais especificamente as nossas famílias. Por causa do ritmo lento, não consegui acompanhá-los. Fiquei um pouco para trás, só que nesse instante, olhei para um grande edifício. César o adentrou com uma certa pressa, sem nenhum guarda.
Minha mente voltou ao seu plano e, sem pensar duas vezes, fui em sua direção. Ao alcançar o último andar, adentrei na sala de controle. Lá estava ele, configurando cada uma daquelas bombas e guiando seus alvos. Lancei-me sobre ele, tentando imobilizá-lo. Por estar fraco, César se libertou e iniciou-se uma luta sangrenta, a qual era notório sua superioridade. Apesar disso, não iria desistir tão facilmente, nem que custasse minha vida. A derrota era certa. Depois das batalhas, os que nelas morreram, tentaria impedi-lo se fosse possível. Sobrepondo a mim, começou a desferir golpes no meu rosto. Nesse momento surgiu Len. Tirando César sobre mim, ambos travavam uma luta feroz. César se esquivou e começou a fugir. Len o seguiu. Ainda que com a vista embaçada, além de fraqueza, fui cambaleando até onde César se encontrava. Ele estava pronto para entrar num bunker ao qual desceria nas profundidades da terra para mantê-lo a salvo das explosões. Ao dar o primeiro passo na cápsula, o chamei pelo nome em alta voz. Ao se dar conta da minha presença, virou-se, apontando sua arma na minha direção. O atingi antes do disparo. Segurava agora a arma de César e em seguida lhe desferi tiros no peito e na testa. Ao tombar morto, respirei aliviado. Agora iria atrás do meu irmão. De repente, fui agarrado por uma força avassaladora que me lançou longe. Se aproximando cada vez mais, pude perceber se tratar de César. Claro, muito ferido. Seu rosto era encharcado de sangue escorrendo da sua testa. Quando se aproximou, instintivamente me lancei sobre ele, destruindo a janela de vidro. Na queda, atingimos a plataforma que sustentava os mísseis. A luta prosseguiu. Um dos dois morreria. Parecia ser eu. César aproveitou o momento para revelar o porquê de estar fazendo aquilo. Disse que eu pensava estar fazendo certo, mas se o destruísse, destruiria o mundo. O tempo era curto, porém ainda restava uma escolha. Pensei de verdade no que César havia dito, chegando à conclusão de que tudo era manipulação. A intervenção veio. As estruturas daqueles grandes, poderosos mísseis desabou com o lançamento. A partir desse momento, minhas memórias são vagas. Despertei em meio ao caos com o rosto sobre a neve. Ao me levantar, pude contemplar a base destruída, seus destroços amontoados, seus altos muros em milhares de pedaços. Os corpos estavam espalhados por toda a cidade. O céu tinha uma cor cinzenta avermelhado. Andava bem lentamente devido aos diversos ferimentos. Aparentava ter também quebrado ou deslocado alguns ossos. Um mês tinha sido o tempo para chegar no acampamento do qual Lena havia me dito. O estranho era que não tinha absolutamente nenhum sinal, no mínimo, de sua passagem. Os procurei em todo lugar. O que sucedeu a todos? Conforme os anos passavam, menos eram as árvores que davam seus frutos. A relva de muitas florestas tornou-se seca. O silêncio da paisagem, o silêncio dos seres viventes. A vida parecia extinguir devagar. Os animais que já eram raros nas florestas tornaram-se apenas objeto de caça quando avistados. O silêncio pairava sobre tudo. Nunca mais o infectado foi avistado após a destruição da base. Devido à extrema solidão, comecei a entalhar o mais preciso possível diversos animais. A maioria deles não os via há anos, outros há décadas. Num dia, de repente, uma armadilha que foi posta por mim na floresta em que habitava há anos prendeu um cachorro. Fiquei espantado com aquela cena. Qual foi a última vez em que havia visto um cachorro? Nem lembrava. Tentei de todas as formas lutar pela sua vida. Infelizmente, na mesma semana aquele pequeno e inocente animalzinho faleceu. Isso me fez acordar do sonho em que era minha realidade. Num pico de explosão, com a intenção de acabar com todos os animais entalhados, incendiei a casa. Não desejava mais sonhar acordado. Tomei as minhas coisas e segui para além daquele estado. Tornei um nômade sem rumo. Podia acampar onde bem entendesse, já que o perigo era quase inexistente. Estava à procura de alimento. Nessa época, minha aparência indicava ter pelo menos 60 anos. Há 5 dias meu corpo estava ingerindo pequenos frutos.
mas a fome que sentia era grande. Consegui encontrar algumas raízes que poderiam me servir como alimento. Quando terminei de comê-las, me senti satisfeito. Minhas forças mais e mais se esvaem. Inclinei lentamente para ficar protegido do sol na sombra daquela árvore. Um turbilhão de flashbacks passou por minha mente. Desde a curta vida até o set num centro urbano, Alene e minhas 2 irmãs. Nossa separação na estrada. Os acontecimentos do trem até o choque com o líder dos renegados e seu braço direito, que eram igualmente perversos. A morte do Senhor, a separação e a reintegração de nosso grupo. As conquistas de diversos clãs e sua unificação. Nossos irmãos de guerra. Refletindo melhor, a punição por todos os meus atos foi a solidão. Esperava tranquilamente morrer naquele cenário pacífico. Um homem de cabelos longos castanhos, com fios loiros, notou a minha presença em meio à vegetação. Colocando a mão sobre o meu ombro, ele derramou um pouco de água sobre a minha cabeça. Em seguida, perguntou se me sentia apto a andar. Como demorei a responder, ergueu-me colocando entre os seus braços. Aquele homem parecia ter uma aura única, como um anjo. Minha visão era turva, porém enxerguei o que pareceu ser impossível. Na minha frente haviam diversas pessoas, talvez curiosas. Ele me trouxeram a um pequeno, mas o melhor acampamento do mundo. As pessoas ali eram interessantes. De uma aparência jovem, cada uma se distinguia uma das outras. Focando minha atenção entre elas, lá estava Len. Alguém saiu de uma barraca. Era minha esposa. No mesmo instante pedi para aquele homem bondoso me colocar de pé. Assim o fez. Caminhava lentamente em sua direção, pois era velho. Ela, ao contrário, veio rapidamente até mim. Quando se aproximou, perguntei: "Consegue me reconhecer?" Em seguida, ela me abraçou. Dei-lhe um forte abraço. Não poderia esperar algo melhor. Foi uma hora cheia de lágrimas e de emoções fortes. Uma página inesquecível da minha vida. Ali, todos bateram palmas e se juntaram a nós no momento de emoção e alegria reconfortante proporcionado pelo marcante reencontro. Por mais 30 anos viveu M com os seus, sendo o total de seus dias 99 anos. Ele morreu devido a causas naturais.